Oi, meu nome é Gabriele Debastiani, eu sou da Univangélica, tô fazendo medicina no 7º período. Eu sou de Quidianápolis mesmo, então não preciso mudar de cidade, isso foi muito bom. E no futuro ainda não sei, tem várias especialidades, mas eu sei que eu quero ser uma ótima médica e que vai fazer diferença na vida dos outros. Uma coisa interessante é que o eixo temático que nós estamos trabalhando envolve várias áreas, mas é que a gente teve um pouco de mais contato agora foi essa questão das diretrizes dentro do SUS, de como ele funciona, de quais são as prioridades de atendimento. E isso é uma coisa que eu tenho iniciado desde o primeiro módulo em MFC, que a gente trabalha muito essa questão de quem é a prioridade de ser atendido na hora, que é até o que a gente chama de equidade. E eu tive várias experiências que mostraram isso dentro da questão da assistência básica. Outra situação também que eu tenho visto desde o começo da faculdade e agora estou aprendendo em MFC é a questão do acesso a medicamentos de alto custo. Então, como que a gente consegue fazer isso para pessoas que não têm condição conseguir esse pela prefeitura, pelo município? E isso é muito interessante. Eu mesmo sou uma pessoa que usei desse benefício que o governo dá de medicamento de alto custo e o tanto que isso pode mudar a vida de muitas pessoas que às vezes dependem, né, dessa medicação, dependem dessa ajuda do governo para conseguir essas medicações que são essenciais para a vida. Eu estou na UBS do Vivian Park, eu tava em outra e agora a gente foi pra essa, então acabou que a gente tá conhecendo da equipe. A gente não conheceu todo mundo, conheceu algumas pessoas, a gente acabou indo só 2 vezes lá e não vamos mais ir, mas é uma UBS que é muito bem estruturada, eu achei assim a estrutura muito boa, as pessoas, os profissionais são muito capacitados e realmente, desde a primeira UBS que eu fui, na universidade, essa foi a melhor em relação à estrutura, profissionais e tipo de atividade que elas fazem com a comunidade. A gente viu aula de dança, aula de fisioterapia. Lá é um dos poucos postinhos que a gente que tem uma sala específica para vacina e tá fazendo vacinas, assim, constantemente. Na época do Covid, recebeu também as vacinas do Covid para vacinar a população. Então a gente vê que é uma UBS que ela é muito bem equipada, tanto de equipamento quanto de profissionais. E também, eu achei isso impressionante, que ela tinha 2 médicos que realmente estavam lá todos os dias. E isso é um diferencial muito grande, que não é comum a gente ver em todas as UBSs. Bom, dando continuidade ao portfólio reflexivo, vim dar meu feedback agora, já no final, né, do período. 2 atividades, assim, que eu gostei bastante foi a visita da UPA, que foi bem legal, a gente conseguiu conhecer melhor o funcionamento da UPA, todos os locais, os médicos que estão lá, os residentes, tudo que acontece. Acabou que a gente pegou alguns pacientes lá que estavam com diferentes quadros clínicos, então foi bem legal. Eu senti que alguns internos foram bem solícitos com a gente, só que essa questão de ter muitos internos foi algo que, em termos, prejudicou um pouco, que a gente não conseguiu ver muitos procedimentos pelo fato de já estar muito lotado de aluno. Mas foi uma experiência bem legal. E também outra experiência legal foi a questão da visita domiciliar, porque a gente conseguiu aliar o estudo dos fitoterápicos com aquela visita. A gente deu muita sorte que a gente tinha 2 pessoas, né, dentro das casas que utilizavam os fitoterápicos de forma rotineira. Então a gente conseguiu conversar com elas sobre os fitoterápicos, diversos fitoterápicos, inclusive levamos para casa alguns que elas mesmas plantavam ali. E também a gente conseguiu ver qual os medicamentos que elas usavam, qual dava interação. E no final planejamos até uma cartilha, fizemos para ela com os principais fitoterápicos que elas utilizavam, mostrando o que são, para que servem, como devem ser usados, quais as interações medicamentosas de acordo com os medicamentos que elas utilizam. E qual a melhor forma de usar eles. Então foi bem legal, elas pediram uma foto com a gente revelou, levou pra elas. Creio que a gente criou um vínculo muito grande com aquela comunidade, com aquelas 2 famílias. E a gente teve uma vantagem muito grande, que foi ter uma UBS, uma equipe, agentes de saúde, médicos, uma UBS com uma estrutura muito solidificada. Então, assim, é uma UBS que foi com o melhor nível, assim, de todas que eu fui até hoje. Eu tô no 7º período. Então, eu acho, assim, que é uma equipe fantástica. Eu acho que isso fez total diferença no nosso período, pra nossa experiência dentro da UBS. A única parte, assim, que eu acho que pode ser alterada é a questão das anamneses que foram feitas no início do semestre. Eu acho que elas não foram produtivas, pelo fato de que a gente tinha só o tempo ali da triagem para fazer essa consulta com a paciente. Então, eu acho que pode ter um tempo maior pra gente conversar com pacientes antes dele ir pro médico, né? E a gente acompanhar a consulta. Mas eu acho que foi super produtivo, a gente não teve poucos empecilhos durante o período, o fato de ser longe a UBS, mas isso daí a gente sabe que são as UBS que estão dispostas a receber a gente. E foi muito legal o aprendizado, a gente acabou aprendendo muito mais sobre fitoterápicos, vendo que a gente mesmo usa fitoterápicos e não sabia. Então, foi muito interessante isso. E eu acho que a gente vai sempre melhorar. Então, quando a gente acompanha esses pacientes, a gente vê que tem muita coisa que pode ser feito, mas a gente sabe que a gente fez grande diferença. Hoje a gente falou com elas e a gente percebeu que a gente fez muita diferença na vida delas com todo o processo, todo o trabalho que a gente fez do PSC.